Olá, bem-vindos ao canal Minutos de Mediação. E graças a vocês, já chegamos aos 1000 inscritos no canal. E vamos agora rumo aos 2000, por que não, né? Para isso, nós trazemos sempre temas relevantes para o mundo da mediação, conciliação, arbitragem, enfim, meios alternativos de solução de conflitos. O tema que eu preparei para hoje, na verdade, eu não vou esgotá-lo, mas sim trazer aqui uma provocação para que vocês, nos comentários, nos ajudem a tratar esse tema que eu entendo de grande relevância. Muito se fala na mediação familiar do tema alienação parental. Nós entendemos que a alienação parental é quando o pai ou a mãe ou um avô, um membro da família, faz com que aquela criança tem um olhar ruim para o outro membro da família. Então é aquele pai que fala mal da mãe para o filho, a mãe que fala mal do pai para o filho, e com isso vai fazer com que a criança crie uma ideia de alguém da família muito ruim e que não queira conviver com esta pessoa. Mas, quando nós estudamos esse tema, sem um olhar de querer ser impactante, no sentido de trazer a alienação parental como uma grande vilã, né, dentro do núcleo familiar, eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas falam da alienação parental como uma popstar. Tudo é alienação parental. Parece que nivelamos esse assunto por baixo. Então, tudo o que uma criança se insurge contra alguém no núcleo familiar, essa pessoa logo vem afirmando que isso é fruto de uma alienação parental. Para poder conversar sobre o tema, eu fui fazer algumas pesquisas. Então, hoje, eu costumo dizer alienação parental ou assédio moral infantil. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a criança, quando não quer ficar com um membro da família, não é fruto da alienação parental, e sim da própria condição da criança, do raciocínio dessa criança sobre tudo aquilo que ela presenciou dentro daquele ambiente. Então imaginem que você tem um dos pais, o pai ou a mãe, extremamente agressivo com todos os membros da família, não só com aquela criança. Qual é a imagem que essa criança tem desta pessoa? Uma pessoa ruim, agressiva, que pode lhe fazer mal. Então, no instinto de defesa do ser humano, ela quer se defender daquela pessoa, porque aquela pessoa, na verdade, não foi vítima de uma alienação parental quando alguém quis afastar aquela criança deste indivíduo. Mas sim, essa criança se autodefende do assédio moral que ela sofreu ou presenciou por parte daquele adulto. Existem estudos especificamente sobre isso. Onde é que a gente vê muito essa palavra assédio moral infantil ou alienação parental? Nas questões de mediação escolar, crianças que são vítimas de espancamento, ou às vezes não são, mas presenciam o espancamento de outro membro da família. A criança, às vezes, não é vítima de um palavreado agressivo, mas presencia alguém da família gritando com outras pessoas. Então, como ela interioriza essa questão? Por isso que é muito fácil o julgamento para uma alienação parental. Outro dia, numa palestra do desembargador José Carlos Ferreira Alves, que é o coordenador do NUPEMEC do Estado de São Paulo, ele falou uma coisa muito importante e que para mim foi marcante. É muito fácil para o judiciário pôr fim a um processo. O judiciário, através dos juízes e desembargadores, simplesmente aplicam a lei, né? E quando eles aplicam a lei, eles põem fim ao processo. Mas será que eles põem fim ao problema? Esse problema a gente só consegue resolver através de sessões de mediação com profissionais competentes e, no caso de crianças, de um grupo de psicólogos, numa interdisciplinaridade, para avaliar se efetivamente é uma alienação parental ou se
a criança foi vítima de um assédio moral, mas às vezes não diretamente a ela, para uma outra pessoa dentro desse núcleo familiar. De repente, o pai ou a mãe adoram aquele filho, tratam ele super bem, mas ele sempre presencia o tratamento que vão despender para um sobrinho ou para um outro filho que tenha seus problemas. E essa criança que, em tese, deveria ser super feliz com o pai e a mãe, ela acaba se retraindo pela gritaria que ela presencia dentro da casa e que não é nem com ela. Então, eu acho que é muito importante uma análise mais criteriosa sobre alienação parental para ver se essa criança que apresenta um quadro muito similar ao que se entende na alienação parental, na verdade, não é uma criança vítima de um assédio moral sofrido dentro da família. Então, eu acho que eu deixo aqui uma fala minha, meio sem um fim, para que fique como uma provocação, para que você, nos comentários, traga para mim a sua percepção sobre esse meu olhar de uma alienação parental ou de um assédio moral infantil. E como nós poderíamos ter essa percepção para melhor conduzir o trabalho de uma mediação sem prejudicar a peça mais importante desse jogo que nós temos na mão, o menor. É esse que precisa ser atendido. Quando muitas vezes se julga para alienação parental, continua não se resolvendo o problema da criança. Então, condenar alguém de alienação parental não resolveu a percepção da criança sobre o problema, porque às vezes a questão não é propriamente dito aquilo que nós encontramos numa alienação parental, mas no entorno da vida dessa criança. Na mediação escolar, também nós gostamos muito de trabalhar com a interdisciplinaridade justamente para ver isso. Vamos trazer isso para um cenário escolar. Uma criança que bate muito no amiguinho. Vamos ver como é a vida dessa criança lá na casa dela, no local, no bairro que ela vive, ou na comunidade que ela vive, na orientação religiosa que ela tem, onde ela frequenta, qual é a vida dela do dia a dia. Por que é que ela vem com essa carga de agressividade? Às vezes, ela é uma criança vítima de agressão no núcleo familiar, em algum outro lugar, no grupo de amigos que ele vai. E aí, quando ele vai para a escola e pega um coleguinha um pouco mais fraco, ele vai o quê? Ele vai descarregar a mágoa que ele tem daquilo que ele sofre em outro lugar nessa criança. Adianta a coordenação da escola brigar com ele na escola? Não vai resolver o problema, porque o problema não veio da escola. Então percebam que nem sempre as coisas têm fórmulas muito exatas. A lei ela é justa, ela tem que ser aplicada, a lei não pensa. A lei cria fórmulas como no Excel e quando você vai aplicar aquela fórmula, automaticamente vai dar aquele resultado. Já nós, enquanto mediadores, tanto na esfera judicial como extrajudicial, temos a possibilidade de trabalhar com interdisciplinaridade. Vamos estudar o caso e trazer esse caso mais próximo da realidade daquele caso. E aí sim, nós vamos conseguir tratar a causa e tratando a causa, nós vamos afastar questões tão gravosas como essa da alienação parental e, de outro lado, podemos solucionar uma questão muito mais grave, que é o assédio moral infantil. Então fica aqui, fica essa minha provocação para uma reflexão e eu aguardo vocês nos comentários para que a gente possa tratar esse tema um pouco mais profundamente. Muito obrigada, sempre muito bem-vindos ao canal Minutos de Mediação. Não se esqueça de acionar o sininho para receber sempre as nossas notificações. E com isso você vai somar você, profissional como um todo, com todos os temas que eu trago para esse canal. Obrigada e até o nosso próximo encontro.